O jogo da rodada pra mim, Clóvis. Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Empate. Eu acho que o Bahia vence. Pica. Claro Bahia que o Bahia vence, não perde pro Claro Palmeiras. que não perde, não, porra. Vou botar a cara dele aqui. Ele ganhou cara, duas ele tá vezes. de verde, É por isso que porra. ele tá de verde, Ele tá de cara. verde, porra. Eu falei que ele ia tá se de entregar, verde, porra. Ele tá de verde, cara. São um falso flamenguista, um falso baiano, rapaz. Porra. A gente tem que analisar seriamente a tabela. Hoje é uma live mais light. A tabela é simples. O Bahia ganhou as duas do Palmeiras. O Bahia ganhou dentro e fora de casa no passado, pô, do Palmeiras. Pô. O time do Palmeiras esse ano é um excelente time. Ué, o Bahia também tem um time. Existem diferenças. Esse ano o Bahia vem de uma forma melhor. O Palmeiras tá nadando de braçada no momento na tabela. Nadar de braçada, pô. Pode... Futebol mequetrefe desse... Você viu o jogo? Abrindo vários pontos. O jogo do Palmeiras? Eu gosto de ver o jogo todo, né? Depois ali eu fico de madrugada ali fazendo um vídeo vendo o jogo. Você viu o jogo do Palmeiras, cara? Você acha que o Palmeiras dominou o jogo dele? Não foi domínio do Palmeiras, não. O Palmeiras foi dominou nada. O Palmeiras quando sai pra jogar. Qual o nome que você falou mesmo, Jonas, que eu esqueci? Constante. O Palmeiras é constante, cara. Essa é a diferença. O Flamengo, Bahia, não sei o que, dá uma porrada, vai lá em cima. Aí daqui a pouco cai. O Palmeiras não. O Palmeiras ganha aqui de 2-1. Quando você tem um time constante, com Marlon Freitas, Andrés Pereira. Que é um merda. Que não joga porra nenhuma. O Marlon um grande jogador? Você acha? Na atualidade, o Palmeiras tem um excelente jogador. A gente não pode... É um grande jogador do futebol brasileiro. Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre. Ótimos jogadores também. Só que o Palmeiras tem um diferencial, que é o Arias. Que o Arias, pra mim, é um dos melhores jogadores. O diferencial do Palmeiras a jogar. É o campo de grama sintética, me desculpa. O Palmeiras é igual ao Atlético Paranaense, cara. Fora de casa é uma moça. Dentro de casa, lá no campo sintético deles, faz a diferença, pô. Pô, me surpreendeu o Clóvis falar de empate na Fonte Nova e detalhe, contra o melhor mandante do Brasil. O Bahia é o melhor mandante do futebol brasileiro, porra. Só que é um jogo mais pesado pro Bahia e também pro Palmeiras. Pode o Palmeiras ganhar o Bahia na Fonte Nova? Pode. Pode o Bahia ganhar o Palmeiras? Claro que pode também. Só que esse jogo tem toda a vertente de empate. Por quê? Os dois times são muito equilibrados, Jonas. Os dois times são muito nivelados. Mas o Palmeiras, ele vai ter fator, além do fator da arbitragem também. Então passou com peneira, Jonas. Tem um fator que você não está levando em consideração, que é a Fonte Nova. Sabe por quê? Duas coisas. Uma, primeiro, a torcida do Bahia. Outra, o campo da Arena Fonte Nova não tem o gramado tão baixo e molhado como é o do Palmeiras. Então o Palmeiras dificulta o jogo do Palmeiras. O Palmeiras começa a dar bico para frente, cara. Então, nesse sentido, para mim... O Leléu, Rodrigo, perdão, o Rodrigo deu uma picotada, eu achei que tinha terminado. Não, eu esperei você falar. Quer concluir? Não, é só isso. Tem essas vertentes também que ele tem que colocar em consideração, pô. O Leléu botou aqui o seguinte, Rodrigo, ó. Bahia, aí eu concordo com o Leléu. Ele botou assim, Bahia e Palmeiras é um jogo onde tudo pode acontecer. Aí eu concordo com o Leléu. Eu só coloco o Bahia um pouco favorito, porque o Bahia em casa é muito forte na Fonte Nova. Mas eu concordo que é um jogo que tudo pode acontecer. E se for por essa vertente, né? A gente pode até concordar com o Clóvis, porque se a gente está falando que é um jogo onde tudo pode acontecer, né? Mas assim, eu não sou de apostar. Se esse jogo fosse em São Paulo, eu acharia que o Palmeiras seria favorito. Grama sintética. Agora, o Bahia na Fonte Nova ele é muito forte, cara. E o Franklin, não é clubismo, não, cara. Ano passado, se teve um time que perdeu os 2 jogos em casa e fora de casa pro Bahia, e teve um jogo que estava sem Everton Ribeiro, que foi em São Paulo. O Bahia ele venceu em São Paulo e venceu em Salvador, sabe? Então, assim, eu concordo, é um jogo muito nivelado, mas eu ainda assim, Rodrigo, eu acho o Bahia em casa um time que pode vencer, tem condições de vencer esse time do Palmeiras. E tem outra coisa que eu acho que o Clóvis vai debater com a gente aqui também, tem outra coisa, cara. É um jogo de 6 pontos. Exato. Até o mental do time do Bahia vai ser diferente, cara. Uma coisa você tá jogando ali... Esse jogo, Rodrigo... Esse jogo pro Palmeiras, a derrota dele, dependendo do jogo do Fluminense, o Bahia continua líder. O Palmeiras continua líder. O Palmeiras pode ganhar o jogo, ser líder, empatar o jogo, ser líder e perder o jogo, ser líder ainda. Só que é o seguinte, eu entendo. Mas o Bahia tem menos um jogo, o Clóvis. O Bahia tem um jogo contra a Chapecoense ainda. Você tá entendendo? Dentro de casa. Esse jogo vai ser marcado mais à frente. O Flamengo também tem jogo. A gente tem que trabalhar e trazer pro torcedor o que tá acontecendo agora.
A gente não pode querer adivinhar, ó, o Bahia vai pegar o Chapecoense na Fonte Nova, vai atropelar. A tendência é essa. Da mesma forma que o Flamengo vai pegar o Mirassol e deve atropelar. Agora, analisar o jogo hoje em dia o jogo está pau a pau. A gente não pode desmerecer uma liderança do Palmeiras. É um time que sempre está ali, ó, é o famoso time pitbull que não larga osso. Isso aí tem que dar mérito ao Abel, que o trabalho que ele faz de cabeça mental do Palmeiras é excepcional. Entra jogador, sai jogador, o Palmeiras continua naquela força de querer. O Palmeiras é o time que o seu torcedor pode olhar e falar assim: até o apito final pode sair alguma coisa. Simples. O único time que o Abel, por incrível que pareça, não consegue usar isso a seu favor é o Flamengo, que não consegue ganhar no Flamengo há bom tempo. A última vitória do Palmeiras foi praticamente na Libertadores e na Copa do Brasil com o Tite. Agora, esse Palmeiras é um time chato. É um time que não adianta. O Rogério Ceni vai falar que uns vão falar que dão chutão. Eu não acho que não é por aí que dá chutão. Essa fala do Rogério Ceni foi muito boa ano passado. Esse ano tem que ter outra fala. Esse ano o Rogério Ceni tem que chegar lá e impor. Essa que é a grande verdade. Bahia tem que chegar e se impor. Se deixar o Palmeiras jogar, se deixar o Arias jogar. Gente, todo mundo queria o Arias. O Palmeiras foi lá e conseguiu pegar. Esse jogador vai ser o diferencial quando estiver novamente readaptado ao futebol brasileiro. Já saiu daqui como o melhor jogador do meio-campo do futebol brasileiro. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de inteligência. Eu sei que quem está aqui é muito torcedor do Bahia, muito torcedor do Flamengo, mas eu quero falar a verdade. A verdade para esse jogo está com cheiro de empate. Eu não considero empate, eu boto o Bahia com favoritismo, porque ó, eu tô lendo até agora, o Bahia foi o melhor mandante do campeonato ano passado, cara. O Bahia na Fonte Nova é um time muito forte. O Bahia venceu esse Palmeiras agora, aí o Abel Ferreira chega sempre com... Deixa eu concluir, Clóvis. Aí sempre com desculpinha esfarrapada. Aí vai perder pro Bahia, aí vai falar assim, não, porque é o gramado, não porque é o vento, não porque é a Fonte Nova. Eu respeito a tua opinião, Clóvis. A galera do chat está até botando, tem que respeitar a opinião. Não, eu respeito a opinião do Clóvis. Ele acha que vai ser empate. Eu sei que é um jogo que tudo pode acontecer, né? Mas se eu fosse botar, eu botaria 45% aí pro Palmeiras, né? E 55% aí pro Bahia, porque o Bahia dentro de casa é muito forte e tem algumas peças que fazem a diferença. O Luciano Juba tá jogando pra caramba, Nicolás Azevedo tá jogando pra caramba, tem o Everton Ribeiro que pode juntar Andrés Pereira, pode juntar Ares, pode juntar a minha mãe, que não joga mais ali do que ele, sabe? Tem o fator torcida do Bahia, que a torcida do Bahia transforma a Fonte Nova num caldeirão, cara. Então, assim, e o torcedor do Flamengo, olhando esse jogo também, ele precisa torcer para que o Palmeiras tropece também. Para não deixar, porque senão o Palmeiras vai começar a ganhar, aí vai ter a gordura, e é o que eu falo constantemente. O time do Palmeiras, ele não joga um futebol vistoso, não. Não tem nenhum jogador que tá jogando pra cacete. Tanto que quem decidiu o jogo contra o Grêmio de 2-1, num jogo feio pra caramba, foi o Marlon Freitas, que é o volante que é destruidor. Agora, é um time constante. É um time constante, mas que não dá show. Mas que eu aposto aqui que na Fonte Nova o Bahia vence o Palmeiras. Quer falar alguma coisa, Rodrigo e Clóvis? Não, só queria falar que o Frank falou isso aqui, é importante a gente salientar. Jonas, no Brasileirão, o último pode vencer o primeiro, dúvida nenhuma disso. Mas dizer que o Bahia foi eliminado na pré-Libertadores de forma vexatória é do mesmo nível do Palmeiras, isso não é. A gente não está dizendo. Eu não falei isso. Nível. Eu não falei isso. Que ano passado o Bahia ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. E foi o melhor mandante no ano inteiro. Foi o melhor mandante do ano passado. Então, tudo isso pode acontecer. E outra coisa, se a gente for levar para esse... se a gente for levar para esse lado, o Frank, só para dar uma ideia para você, se a gente for levar para esse lado aí, porra, ontem o RB Bragantino estava 6 jogos sem ganhar, era o pior ataque do Campeonato Brasileiro. O Flamengo estava 6 jogos a 6 jogos sem perder e era um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro e perdeu para o RB Bragantino. Como é que você explica isso da forma que foi? Entendeu? Então, assim, eu concordo com o Clóvis. Se fosse botar numa porcentagem, para mim, 60% de vitória do Bahia, 30% para empate e 10% para derrota do Bahia fora. Eu concordo, eu acho que o empate pode acontecer. Até porque, para o Palmeiras empatar com um time que está ali brigando com ele, ponto a ponto, não é ruim, cara, fora de casa. Eles têm essa percepção. O legal é que o Abel ele pega, projeta todos os jogos e fala assim, ó, esse jogo aqui a gente pode empatar, esse jogo aqui a gente pode acontecer alguma coisa. Aqui eu não posso perder, aqui eu não posso perder. E quando ele faz a projeção dos pontos, é ponto de campeão, pô. É isso que acontece com o Palmeiras. E eu acho isso legal de fazer, a ser feito, né? Não fica se lamentando porque perdeu pro Bahia na Fonte Nova. Na Fonte Nova, que é um dos melhores mandantes. Eu não coloco essa porcentagem toda. Eu coloco Bahia 40%,
bota aí 30% empate e sei lá, cara. Eu acho que o Bahia 40, 20 e 20. 40, 20 para a vitória do Palmeiras e 20 para o empate. Mas o Bahia, para mim, é favorito para esse jogo. E Clóvis, só para te informar, vou botar na tela. O mandante, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro no passado tá na tela aí, ó. Bahia, 81%, Flamengo, até a Cruzeiro. 31ª rodada. E são quantas rodadas até o final? São 38 rodadas. 38. São 38, né? Então eu vou o melhor ver aqui o melhor mandante foi o Mirassol, o segundo foi o Flamengo. Tá, olha só, fala. 31 de dezembro de 2025. Alguém sabe que dia é esse? É o ano que vira, né? O último dia do ano. Passado já passou. Passado fica para a história, fica para as estatísticas. Não adianta querer falar que no passado ganhou. No passado ganhou. Amanhã, no domingo, ninguém sabe se vai ganhar. A porcentagem minha é 40% para o empate e 30% para cada time. É simples assim. A gente eu analiso o dia a dia. É uma boa porcentagem. O dia hoje, o que propõe esse jogo é o empate. O Bahia, eu sei muito bem da capacidade do Bahia, da capacidade do time do Palmeiras, da capacidade da sua torcida no jogo da Fonte Nova. Agora, eu não posso ficar, porque temos grandes amigos baianos, falar que vai dar Bahia. Se vocês acham que vai dar Bahia, ok. Eu acho que vai dar empate. E ainda tem o fator arbitragem, que eu acho que um jogo desse não podia colocar um árbitro novo. O árbitro do Paraná tinha que colocar um árbitro carimbado. Já apitou o jogo do Bahia, apitou o jogo do Bahia vencendo o Corinthians lá na Vila Belmiro contra o Corinthians. Eu não gostei, a arbitragem dele foi até... Ele marcou um pênalti a favor do Bahia correto, difícil, mas depois dali degringolou. Eu acho que esse jogo merecia uma coisa melhor. Depois esse jogo é ruim. Quem é o árbitro? Tu lembra quem é o árbitro? Coisas. Sim, claro, tá aqui. Pega pra mim aí que é o árbitro. Tá aqui. O senhor Lucas Casagrande, do Paraná. 25 anos. Ele foi ele não apitou, ele foi o quarto árbitro de Bahia e Corinthians. Apitou São Paulo e Chapecoense, apitou Botafogo e Red Bull Bragantino em Bragança, apitou o empate e tá indo para um jogo dessa expressão. É o quarto jogo dele. Não dá. Apitou Copa do Brasil, jogos edificantes, Sampaio Corrida Esportiva, Velo Brasil e Vila Nova, Esporte e Atlético. Mas não dá. Como é que a CBF quer colocar um cara de 25 anos? Cadê os caras mais pesados? 25 anos? Pra ficar ouvindo o Abel Ferreira gritar no ouvido do... Aí é novo ainda. Aí é foda. É isso que incomoda. Aí vai ter o Gustavo Gomes enchendo o saco, porque o CNM, pode falar agora. Quero ver o Gustavo Gomes falar na Copa do Mundo com a arbitragem. Quero ver. Rapaziada, deixa o like, inscreva-se aqui no canal, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Beleza?